Fala galera, hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 20, eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. No capítulo 20 de Gênesis, Abraão vai para Gerar, se encontra com Abimeleque, é interrogado por Abimeleque porque tinha dito que Sara era sua irmã e não sua esposa. É quase que um repeteco do que a gente viu em Gênesis 12, o mesmo erro Abraão acaba cometendo. Mas antes da gente continuar esse vídeo, se você não é inscrito ou se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu curtir e compartilha esse vídeo com quem você quiser. Aqui no capítulo 20 a gente vê que Abraão então vai para Gerar. Gerar é uma cidade um pouco mais ao sul, ali mais próxima do Egito. Uma cidade de filisteus. Se você conhece um pouquinho do que vai acontecer ao longo da palavra aí nos próximos livros, você sabe que os filisteus eram um povo inimigo do povo de Israel. Então, Abraão vai habitar em Gerar. Gerar é uma cidade bem menor. O rei de Gerar era Abimeleque. Quando Abraão entra na cidade de Gerar, ele fala que Sara é sua irmã e não sua esposa. O que acontece é que o rei Abimeleque então leva Sara para tomá-la como esposa. E daí a gente lê nos versículos 6 e 7 o seguinte: E disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso. E também eu tenho te impedido de pecar contra mim. Por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Primeira coisa que eu aprendo aqui, galera, é que a gente não pode limitar a ação de Deus, né? Deus visita Abimeleque em sonho. Abimeleque, do povo filisteu. E fala com Abimeleque, prevenindo que ele pecasse. Claro que isso acontece para que a história de Abraão e Sara ali fosse protegida, né? Mas a gente não pode negar o fato que Deus fala com Abimeleque. E às vezes a gente acaba achando que Deus só pode falar com um tipo de pessoa, de uma determinada forma, através de um determinado dom. A gente acaba colocando Deus dentro de uma caixa que ele não cabe. Deus age como ele quiser, com quem ele quiser, quando ele quiser. Ele é Deus, ele é criador. Nós somos criaturas que devemos nos subornar ao Deus criador, nós devemos honrar o Deus criador em submissão. Então ele faz o que ele quiser, mesmo que seja falar com Abimeleque, com uma pessoa ímpia, com uma pessoa que não anda nos seus caminhos. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que mesmo Abraão cometendo o mesmo pecado, e daí a gente fala sobre isso lá no vídeo de Gênesis 12, né? Por que eu entendo que ele pecou aqui? Deus ainda o chama de profeta. Deus guarda Abraão como profeta, mesmo ele errando na mesma coisa de novo. Às vezes eu vejo algumas pessoas que falam: eu não sou perfeito, eu tenho pecado, então vou sair da igreja, então vou me afastar, porque eu não sou perfeito, eu não sou perfeita. É bem comum eu ouvir esse tipo de argumento, tá, pessoal? Muita gente me procura pedindo algum tipo de aconselhamento e esse argumento é um que aparece sempre. A gente precisa entender que a igreja não é feita de pessoas perfeitas, mas de pessoas que estão buscando a santidade. E por estarem buscando a santidade, são pecadoras, né? Estão em pecado e estão buscando a santidade. Nenhum de nós que está na igreja é perfeito. Então, se você acha que por conta do seu pecado, da sua falha, o melhor a fazer é se afastar da igreja, se afastar de Deus, é importante que você pense nessa história de Abraão, né? Abraão estava pecando de novo, cometendo o mesmo pecado de mentira. E Deus fala: esse aí é profeta. Ele guarda Abraão. Não que Deus concordasse com o pecado, não é isso. Não acredito que Deus concordasse com o pecado. A Bíblia é bem clara em relação a isso. Mas mesmo assim, Deus o protege, mesmo ele estando em pecado. Não que esse pecado não trouxesse consequência para a vida de Abraão. O pecado sempre traz consequência. Mas isso não faz com que Deus olhe para ele e fale: não, sai da minha presença porque você está errado. Você nunca mais ande comigo. Não, não é assim que o pai age, né?
O pai ensina que o pecado é errado, que o pecado tem consequência, mas ele não faz com que nós nos afastemos dele, né? Muito pelo contrário, ele quer nos ensinar estando próximos de nós. Vale só o adendo, né? Que essa história não é a nossa licença para pecar, galera. O pecado não deve existir nas nossas vidas. É que ocasionalmente pode ser que nós pequemos. E quando nós pecamos, precisamos entender que o caminho não é nos afastarmos de Deus. É pedirmos perdão, nos arrependermos e mudarmos de vida. Então esse texto aqui não é uma licença para a gente sair pecando. Nos versículos 11 e 12, então, a gente vê que Abraão é interrogado por Abimeleque. Está escrito assim, ó. E disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E, na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aí a gente vê uma série de erros de Abraão, né? Ele tentando justificar ali o que ele havia feito, ele tentando esconder a intenção dele por trás de uma meia-verdade. A intenção dele foi enganar Abimeleque e o povo de Gerar para que não soubessem que ela era esposa dele. Sim, ela era irmã dele, mas também era esposa, e ele deixou isso oculto. Então, tentou esconder o objetivo dele ali, né? Tentou esconder a intenção dele com uma meia-verdade. Isso é muito ruim, né, gente? E caindo de novo no mesmo pecado. Acaba sendo interrogado por Abimeleque, confrontado pelo seu próprio erro, como já tinha acontecido antes. É interessante notar aqui ainda que ele fala assim, não tem temor de Deus nesse lugar, né? Ele fala, eu achei que não tinha temor de Deus nesse lugar. Julgou aquelas pessoas, mas logo depois ele mesmo está fazendo algo de errado. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente aponta aquilo que está na vida das pessoas, mas nos esquecemos dos nossos próprios erros. Então lembre-se sempre de que antes de apontar o dedo, a gente tem que fazer uma reflexão se a gente não está cometendo o mesmo erro, se a gente também não está em alguns pecados que nós deveríamos nos arrepender, mudar os nossos caminhos. Então muito cuidado com esse julgamento aí, né? Sei que o julgamento é sempre um tema meio sensível, mas muito cuidado, né? Porque ele julga que aquelas pessoas não têm temor de Deus, mas ele mesmo não está apresentando o temor de Deus para falar a verdade, a confiança em Deus para falar a verdade. E daí nos versículos 17 e 18 a gente vê Abraão então orando por Abimeleque, está escrito assim, ó. E orou Abraão a Deus e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Aqui é a primeira vez que a gente vê na palavra aparecendo o termo profeta, é designado para Abraão. Normalmente o profeta fala ao povo em nome de Deus. Aqui nesse caso a situação se inverte, né? Ele fala a Deus em nome do povo, né? Então em nome de Abimeleque ele busca a Deus. Tem uma inversão aqui do papel do profeta, é a primeira vez que esse papel aparece na palavra, aqui com Abraão, e aqui só a título de curiosidade mesmo, para a gente saber que é a primeira vez que aparece e que, curiosamente, tem uma inversão aqui do papel do profeta. Galera, tenho terminado esses vídeos aqui com uma oração. Sei que esse capítulo foi um pouquinho mais curto, um capítulo mais simples, né? A gente já passou por esse assunto lá no capítulo 12. Então, um capítulo mais simples, um vídeo mais curto. Vou terminar aqui com uma oração. Se você puder, se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque o Senhor, mesmo quando nós pecamos, continua nos amando. Eu entendo, Senhor, que o Senhor não aceita o pecado, mas o Senhor ama o pecador. Então ajuda-nos nas nossas fraquezas, Senhor, ajuda-nos nos nossos pecados, naquilo que nós ainda fazemos que não te agrada, Pai. Fortalece-nos para que nós não caiamos em tentação, Senhor, e perdoa os nossos pecados, Pai. Ensina-nos a olhar para as pessoas com amor e com menos julgamento, Senhor. Que nós possamos olhar para os nossos próprios erros e aprendermos a mudar as nossas vidas, Pai. Peço que o Senhor continue falando conosco, que o Teu Espírito Santo continue falando com cada pessoa que está fazendo esse estudo, que o Senhor continue nos capacitando, Pai, para entender a Tua palavra em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração,
você diz amém. Galera, você já sabe que aqui na descrição do vídeo tem link para nossa comunidade do Telegram, tem link para o Instagram, tem link para um monte de coisas aqui e um monte de novidades estão surgindo também no JC na Veia. Deus abençoe a sua vida. Paz. Talvez tenha saído no vídeo, depois da minha oração, minha esposa gritando lá fora, amém, porque eu acho que ela quer participar dos vídeos. Então eu vou convidar ela para estar aqui nos vídeos daqui para frente.